Gente, prestem atenção aqui. Revisão da vida toda do INSS. Expectativa de desempate no Supremo em favor dos aposentados. O Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a constitucionalidade da chamada revisão da vida toda. O processo está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que dará o voto de Minerva dessa decisão que se encontra em andamento no Supremo Tribunal Federal. Gente, repercutindo uma matéria publicada no jornal Extra, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, bem como vamos disponibilizar o link da publicação oficial na descrição deste vídeo. A matéria se refere ao julgamento da revisão da vida toda do INSS, prevista para voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal hoje, dia 17. Entretanto, não consta da agenda de julgamento se a decisão pode demorar um pouco mais. Com um placar empatado de 5-5, o recurso extraordinário número 1.276.977 está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas do processo antes de dar o seu voto, que será o de Minerva. O dele será a decisão, se fica 6-5 para os aposentados ou 6-5 para o INSS. Esse julgamento estava previsto para terminar no dia 11. A sessão de julgamento tem causado apreensão em aposentados e pensionistas do INSS, que têm na decisão favorável a expectativa de ter o benefício recalculado, utilizando as contribuições anteriores a julho de 1994, o que, em alguns casos, pode ser mais vantajoso. A expectativa dos especialistas é que o ministro dê o voto de desempate favorável aos aposentados, levando o placar a 6-5. A revisão da vida toda prevê a utilização de todas as contribuições ao INSS feitas pelo trabalhador ao longo da sua vida laboral, ou seja, enquanto trabalhador, mesmo aquelas contribuições feitas antes de julho de 1994. A regra previdenciária só permitia considerar no cálculo das aposentadorias os recolhimentos feitos após o plano real. O jornal Extra entrevistou o advogado João Badari, que é representante do Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, que atua como amicus curiae nesse julgamento da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. E o advogado explica muito bem como será a retomada do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Vejam, prestem atenção aqui. O ministro Alexandre de Moraes marca uma nova sessão virtual, no plenário virtual lá do Supremo Tribunal Federal, que vai de uma sexta até outra sexta-feira. Nesse prazo, os outros ministros podem mudar o voto, se for o caso, e ele pode juntar a sua decisão, o seu voto final. O advogado João Badari explica ainda o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes pode pedir que este julgamento seja realizado de forma presencial. Nesse caso, ele deve solicitar ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que para conhecimento é o ministro Luiz Fux, que caso aceite essa solicitação, deve marcar a data somente quando voltarem as realizações das sessões presenciais. Ou seja, o julgamento não será hoje. O jornal traz aqui informações sobre o gasto, sobre o impacto que essa decisão trará
para o INSS. Conforme o jornal Extra já havia antecipado em uma publicação na semana passada, o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, entrou com uma petição, essa petição foi elaborada pelo advogado João Badari, para que o governo apresente os cálculos que levaram a Advocacia Geral da União, a AGU, que representa o INSS, a assegurar que a revisão dos benefícios geraria uma despesa de 46 bilhões de reais em 10 anos. Eu vou traduzir essa informação para vocês. O voto divergente do ministro Nunes Marques pegou muito nessa situação aqui do impacto econômico que essa decisão geraria para o INSS. E aí, com base nas informações de uma nota técnica produzida pelo Ministério da Economia, de fato, ventilou-se que essa despesa giraria em torno de 46 bilhões de reais em um prazo de 10 anos para o INSS. E certamente, os ministros que votaram contra os aposentados se apegaram nessa informação. E por isso que o IEPREV, por intermédio do advogado João Badari, está pedindo para que o INSS apresente essa informação se é verdadeira ou não, com base, evidentemente, em cálculos realizados por especialistas a ser apresentado, juntado ao processo, pela AGU, Advocacia Geral da União. Segundo João Badari, esses números não condizem com a realidade, pois não foram considerados alguns fatores. Isso é o especialista que atua na área, atua de forma técnica na área. Está dizendo aqui que para a apresentação desses números não foram considerados alguns fatores, ou seja, não está correto porque fizeram de forma errada. Entre eles está o limite para dar entrada na ação. Os processos ajuizados que já apresentavam a decadência decenal, ou seja, de 10 anos, e os casos onde o recálculo não é vantajoso ao aposentado. Então, esses fatores aqui foram desconsiderados para perfazer esses números que foram apresentados. E aqui eu chamo a sua atenção para compreender as entranhas do processo. Um processo importante, como é o caso aqui da revisão da vida toda, carece desse cotejo, dessa análise minuciosa, quase que bizantina, para compreendermos as entrelinhas de um julgamento tão importante. Para o representante do IEPREV, que, repito, é o meu amigo João Badari, o fato de o ministro pedir para avaliar a ação dá esperança de que ele vote a favor dos aposentados do INSS. O ministro Alexandre de Moraes não é bobo, o cara foi secretário de Segurança Pública, enfim, o cara veio do Ministério Público, o cara tem uma tarimba, tem uma bagagem, né? Temos aqui as nossas críticas ao ministro, mas bobo ele não é. Então, essa discussão do ministro Nunes Marques, a apresentação de dados provenientes da nota técnica do Ministério da Economia, que tem interesse diretamente na causa, tendo em vista que quanto melhor estiver a situação econômica do país, mais o governo pode fazer propaganda de que ele está fazendo um bom trabalho, enfim. Aqui envolve questões políticas, econômicas, sociais, o caso é complexo. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes, diz João Badari, é um grande constitucionalista. Ele, inclusive, tem um livro publicado de direito constitucional.
Ele é professor de direito constitucional. E essa ação versa sobre uma cláusula pétrea da Constituição, que é a segurança jurídica, um pilar, uma das vigas mestras que sustentam o Estado democrático de direito. Aqui eu acrescentei, mas o João Badari diz um pilar do Estado democrático de direito. A segurança jurídica a que o advogado João Badari se refere é aquela regra de transição que eu sempre falo para vocês. A regra de transição, ela não pode sobrepor a uma norma permanente, se ela for danosa ao cidadão, se ela for pior para o cidadão. E ele finaliza, o João Badari finaliza aqui a sua entrevista para o Jornal Extra dizendo o seguinte, abro aspas, eu sempre acreditei que o ministro manteria essa segurança constitucional. Fecho aspas aqui para o advogado João Badari. Continuando com a matéria do Jornal Extra, que entrevistou mais especialistas durante a sua publicação, dessa vez sobre o total de favorecidos. A advogada Renata Severo, do escritório Vilhena Silva Advogados, também chama a atenção para o número de favorecidos. A profissional argumenta que o novo cálculo da aposentadoria beneficiaria um número baixo de segurados. De acordo com ela, uma vez que nem todos terão a elevação do atual benefício. Não são todos os aposentados e pensionistas que podem pedir a chamada revisão da vida toda. Eu estou dizendo isso em minhas lives, lá no meu outro canal, professor Walter dos Santos, de que a pessoa primeiramente deve pedir um cálculo do seu benefício para verificar a viabilidade jurídica de se ingressar com essa ação. Só é interessante para aquelas pessoas que, de fato, terá um benefício mais vantajoso com a utilização das contribuições feitas antes de julho de 1994. Portanto, essa revisão não é automaticamente para todos. Você deve fazer uma análise se, ao revisar, fazer o recálculo do seu benefício, irá resultar em um valor maior do seu benefício previdenciário. Caso contrário, não tem por que pedir essa revisão. Em linhas gerais, é exatamente isso que a profissional está dizendo. E aqui, já nos rumando para a conclusão da matéria, diz a publicação. É importante destacar que o ministro Alexandre de Moraes já se mostrou favorável ao drama vivido por segurados do INSS. Em decisão recente, ele determinou que o prazo máximo para apresentar uma resposta aos requerimentos não pode ultrapassar os 90 dias. Nós acompanhamos essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, repercutimos em nosso canal. Muito importante a matéria, link da publicação oficial encontra-se na descrição deste vídeo.